O livro de Jó, sem dúvida, uma das explorações mais profundas e talvez mais difíceis sobre o sofrimento humano. E assim, já adianto, não espere respostas fáceis. O livro não está aqui para isso. Ele nos joga no meio de um diálogo intenso sobre dor, sobre justiça e sobre a própria natureza de Deus. É nessa angústia que a gente vai mergulhar agora. Para começar, essa frase já diz tudo, né? Com essas palavras, Jó nos transporta direto para o centro do seu desespero. E veja bem, não é só uma tristeza, é a sensação de uma vida se desfazendo, se esvaindo, rápido demais. E o pior, com o fio da esperança completamente rompido. É desse lugar, dessa escuridão, que o lamento dele começa. Então, nesta primeira parte, vamos dar voz ao próprio Jó, direto do capítulo 7. É um lamento que começa no corpo, na dor física, mas que vai crescendo, se expandindo, até questionar a própria existência e o sentido de tudo. A linguagem aqui é brutal, é gráfica. Jó não está falando de um sofrimento abstrato, de uma ideia. Ele descreve o próprio corpo em colapso, uma dor física tão, mas tão intensa e repulsiva que se torna o centro de toda a sua realidade. É uma dor que ele não consegue ignorar nem por um segundo. E esse é o ponto de partida de tudo. Antes de qualquer debate teológico, de qualquer filosofia, existe um homem sentindo a pele rachar, sentindo o corpo trair. Essa dor implacável é o combustível da angústia dele, é a prova, ali, na carne, de que alguma coisa está terrivelmente errada no seu mundo. Só que a agonia de Jó vai muito além da pele, claro. Esse tormento físico se transforma numa crise existencial profunda. Ele olha para a própria condição e não vê só um corpo doente. Ele vê um universo que parece ter se virado completamente contra ele. Agora, olha que interessante essa virada. O alvo da queixa muda. Jó para de falar do seu corpo e se vira diretamente para Deus. E a atenção divina, que a gente costuma ver como uma bênção, aqui é descrita como uma vigilância opressora, um teste constante, doloroso. Para Jó, ser notado por Deus se tornou, na verdade, uma maldição. E é aí que entra em cena Bildade, um dos amigos de Jó. Ele escuta todo esse lamento e responde, mas a resposta dele não traz conforto nenhum, traz doutrina, uma defesa rígida, sistemática da justiça de Deus que vai bater de frente com a experiência que Jó está vivendo. Para entender o que Bildade está falando, a gente precisa entender esse conceito aqui, a justiça retributiva. É uma visão de mundo bem clara, bem ordenada. Se você faz o bem, é recompensado. Se faz o mal, é punido. Simples assim. Não tem espaço para exceções. Todo argumento dele vai se basear nisso. E aqui a gente vê a aplicação fria dessa lógica. Bildade é direto, é quase brutal. Ele basicamente diz que, se os filhos de Jó morreram, foi porque pecaram. Deus, na sua justiça perfeita, só aplicou a punição que eles mereciam. É uma tentativa de defender Deus, mas que soa de uma crueldade inacreditável para um pai de luto. O sistema do Bildade é bem direto, né? Deus é justo e ponto final. Então, se tem sofrimento, é porque tem pecado. E a solução que ele oferece também é simples. Se Jó se arrepender, tudo volta ao normal. Para ele, a confiança de quem é mau é frágil, frágil como uma teia de aranha, destinada a se romper. E isso aqui resume perfeitamente o conflito central de tudo. De um lado, a gente tem a teologia do Bildade, limpinha, organizada, onde tudo faz sentido. E do outro, a gente tem a realidade de Jó, uma realidade confusa, dolorosa, que grita, mas eu sou justo, por que isso está acontecendo comigo? É o choque direto entre a teoria e a vida real. A resposta de Jó para tudo isso, lá no capítulo 9, é surpreendente. Ele não tenta discutir a lógica do amigo, não. Em vez disso, ele muda completamente o campo de batalha. Ele foca em algo muito mais assustador. O poder absoluto, inquestionável, de Deus. Jó começa com uma espécie de ironia. Ele diz, sim, eu sei que é assim. Mas o que ele quer dizer não é que o sistema do Bildade está certo. O que ele quer dizer é que é verdade, sim, que um homem não tem como se justificar diante de Deus. Mas não por causa da culpa, e sim por causa da diferença esmagadora de poder. E para provar o ponto dele, Jó descreve um Deus de escala cósmica. Um ser que move montanhas, que comanda as estrelas, que abala a própria terra. Essa lista não é um louvor, tá? É um argumento jurídico. Jó está mostrando o tamanho do seu oponente para dizer: como eu posso ter um julgamento justo contra isso?
E a conclusão que Jó chega com isso é aterrorizante. Diante de um poder tão imenso, tão incompreensível, a moralidade humana, ser inocente ou ser culpado, se torna completamente irrelevante. O que importa é a minha integridade para aquele que comanda as galáxias? Isso nos leva, então, à parte final do argumento de Jó. Ele começa a explorar esse abismo, essa distância intransponível que existe entre o ser humano e o divino, e como esse abismo torna a própria ideia de justiça impossível. Essa é a pergunta que fica ecoando durante todo o capítulo 9. Jó se vê numa situação legal, sem saída. Ele quer se defender, mas como argumentar quando o seu acusador é também o juiz, é quem fez as leis e é a força que sustenta o próprio universo? Simplesmente não existe um tribunal neutro. E aqui vem talvez a acusação mais chocante de Jó. Ele afirma que esse poder de Deus não é justo, é indiscriminado. Destrói tanto o bom quanto o mal, sem fazer distinção. E de um jeito ainda mais sombrio, ele acusa Deus de zombar do desespero dos inocentes quando a desgraça acontece. A lógica do Jó é como uma escada que desce direto para o desespero. Primeiro, ele estabelece: Deus é todo-poderoso. Segundo, ele reconhece: Deus não é um igual com quem se possa debater. Terceiro, ele lamenta: não existe um mediador neutro entre nós. E a conclusão é inevitável, portanto, a justiça é impossível. É muito importante entender isso. Quando Jó pede por um árbitro, ele não está pedindo por outro juiz. O que ele está pedindo é um mediador. Um intérprete, sabe? Alguém que pudesse se colocar no meio desse abismo gigantesco entre o humano e o divino, para talvez permitir que a comunicação e a justiça pudessem acontecer. No final das contas, o que temos é essa imagem. Um homem devastado, que saiu da dor física, passou por um argumento teológico super complexo e está buscando não apenas alívio, mas respostas, justiça, algum tipo de sentido. Tudo isso em meio a um silêncio que parece esmagador. E a questão que Jó nos deixa e que continua ressoando há séculos é essa. Quando a nossa dor contradiz tudo aquilo em que a gente acreditava ser verdade, sobre o mundo e sobre Deus, o que acontece com a fé? O que sobra quando a lógica da teologia se despedaça contra a parede da realidade do sofrimento?